partir de agora, você fica com mais um culto gravado ao vivo no Ministério em Tempo de Graça 2018, o ano da conquista. Venha destruir o gigante e tomar posse da sua herança. Ministério em Tempo de Graça, igreja que ama você. Que bom estar aqui novamente. Há muito tempo que eu estive aqui. A igreja ainda estava se preparando para esta belíssima obra. Feliz pelo convite. Feliz pelas nossas igrejas que estão aqui hoje. Pastores, pastoras, queridos e queridas, ministérios de louvor. Sejam bem-vindos à primeira noite de celebração do 24º ano da Igreja do Mendanha, dessa igreja Ministério Tempo de Graça, aonde a graça é abundante. Abram, por favor, as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Obrigado, Ministério de Louvor. Glória a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19, como já foi projetado ali, este é o tema que Deus queimou e gerou no coração do príncipe desta igreja. Vamos nos colocar em pé? Já visto que leremos apenas esse texto inicialmente. Nós temos aqui uma palavra dita pelo Cristo de Deus na narrativa do grande discípulo Mateus. No capítulo 16, no versículo 19, o texto diz: eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra haverá sido desligado nos céus. Diga amém. Amém. Diga chave dos céus. Diga chave do reino dos céus. Diga amém. Amém. Podem tomar assentos. Esta igreja que tão gloriosamente chega aos 24 anos hoje é a igreja de Cristo. Essa igreja que é muito mais que este prédio, que é muito mais do que este aconchegante templo, que é muito mais do que esta construção. Esta igreja formada de corpo de Cristo, de pessoas, de família. Esta igreja gloriosa, fundada há mais de 2000 anos atrás, na festa de Pentecostes, no dia em que o Espírito veio como um vento impetuoso, e ali ele inaugurou esta igreja de Cristo. O Cristo que é o cabeça desta igreja, o Cristo que é o Senhor absoluto desse ministério. Antes de fundar esta igreja, ele a colocou debaixo de um decreto e de uma promessa. Ele a comprou com preço de sangue, e
e a colocou debaixo de um decreto e de uma promessa. O decreto, versículo antes desse, ele diz que sobre a pedra em Cesareia de Filipos, na região de Israel, ele edificaria a sua igreja. A cidade de Cesareia de Filipos existe suas ruínas até o dia de hoje. Eu pude estar ali por mais de uma vez. E a cidade de Cesareia tem o nome de Cesareia de Filipos, porque ela foi criada, fundada pelo grande César. E César, o grande imperador, mandou criar esta cidade para dar de presente ao seu filho Filipe. E ao fundar esta cidade de nome Cesareia de Filipos, ele entregou ao seu filho Filipe, o príncipe. Mas esse príncipe era muito promíscuo. Ele era amante das coisas erradas. Ele era pecaminoso. Ele era ultraliberal e libertino. Ele era absolutamente imundo, pornográfico e muito idólatra. Então, quando ele assumiu essa cidade, ele disse: aqui em Cesareia de Filipos, todas as religiões, toda forma de amor, todo jeito de crer será adotado. Então, deuses pagãos, espíritos malignos, edificaram altares em Cesareia de Filipos. Tornou-se uma cidade fortemente idólatra e liberal. Quem quisesse adorar o que fosse, tinha um altar em Cesareia de Filipos. Jesus, andando por Israel, andando por Cafarnaum, ele esteve em Betsaida, e seguindo em frente, ele chegou com seus discípulos a Cesareia de Filipos. E quando ele chegou naquela cidade, ele sabia que estava na cidade mais idólatra, mais libertina, mais liberal, mais pecaminosa daqueles tempos. E ele aproveitou aquele momento e, andando pela cidade, ele subiu em cima de uma pedra. E esta pedra que Jesus subiu, ele levou Pedro com ele. Esta pedra, ela ficava numa área central, importante de Cesareia de Filipos, porque ela ficava em frente a uma imensa rocha, e esta rocha tinha um buraco no meio, e no buraco desta rocha havia o maior altar a Belzebu, adorado por César Filipos e todo aquele povo. Jesus então parou em frente a esta rocha. Ela também tinha um nome. Ela era chamada de Porta do Inferno. Esta rocha
incrivelmente, ela existe até hoje. Jesus então, com seus discípulos, chamou Pedro e subiu em cima da pedra, olhou para Pedro e para os discípulos e fez um decreto. Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, meu discípulo, mas sobre esta pedra que eu e você e os demais estamos aqui, eu vou levantar o ministério Tempo de Graça. Jesus disse: sobre esta pedra eu vou levantar a minha igreja. E quando Jesus fez esse decreto, eu imagino que os adoradores dos deuses ficaram meio espantados, mas Jesus não parou aí. Ele virou-se para a rocha que ficava em frente à pedra, por nome Porta do Inverno, porque naquela rocha havia os maiores altares dos deuses adorados em Cesareia de Filipos. Jesus apontou para ela e disse: e nem as portas do inferno vai poder destruir a minha igreja. Aquele decreto foi tão forte no mundo espiritual que alguns anos depois houve guerra e os inimigos moeram ao pó a cidade de Cesareia de Filipos, destruíram todos os altares. Não ficou um altar de pé. Os deuses morreram porque nunca viveram. Os altares se partiram porque não havia quem os sustentasse. Mas eu e milhões de cristãos do mundo inteiro, quando vamos a Israel, a gente pisa em cima desta rocha para dizer ao diabo: seus altares não resistiram, mas a igreja está viva. Deus edificou a sua igreja. E a palavra, o decreto de Jesus se cumpre todo dia lá em Cesareia de Filipos. Se um dia Deus te der a oportunidade, seria uma honra ter você conosco. Em novembro do ano que vem, eu vou estar de novo em cima dessa pedra, de frente para essa rocha. E se você sonhar e desejar, é o meu convidado. É em novembro de 2019. Seria uma alegria você poder ver com os olhos que eu estou te contando, porque eu, a minha esposa, nós andamos por cima dessa rocha. Ela sabe muito bem exatamente como ela. E você ficaria encantado em ver a igreja triunfar em cima de Cesareia de Filipos. Agora, por que eu estou dizendo isso antes? Eu estou exibindo conhecimento? Eu estou fazendo propaganda da minha caravana para Israel? Não. É que não dá para falar desse texto se antes não falar dele que o antecede. Porque muito provavelmente, eu não posso provar isso, mas como o texto é logo em seguida, eu acredito que também em cima desta rocha Jesus entregou uma promessa para a igreja. Jesus disse: eu lhes darei
as chaves do reino dos céus. Jesus está dizendo: quem vai entregar sou eu. A minha igreja terá na terra as chaves do reino dos céus. E com estas chaves que a minha igreja, que o ministério Tempo de Graça terá nas mãos, eles vão poder ligar a terra aos céus, os céus à terra. O que eles ligarem estará ligado, e o que eles desligarem, desligado estará. Digam glória a Deus por isso. Aí então eu pergunto: quem aqui é a igreja de Cristo? Diga amém. Quem aqui é a igreja que recebeu as chaves? Diga glória a Deus. Então levanta a sua mão direita com a minha. Diga: eu sou o que a Bíblia diz quem sou. Diga: eu sou a igreja de Cristo. Diga: então eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: então eu tenho as chaves do reino dos céus. Você tem o quê? Você tem o quê? Você tem olha a pluralização, as chaves. As chaves servem para abrir e também servem para fechar. As chaves servem para ligar, como também serve para desligar. Enfim, a chave libera o acesso. Quem tem a chave entra. Quem tem a chave toma posse. Quem tem a chave não fica do lado de fora. E ele disse: eu darei a chave à minha igreja. Quem é a igreja de Cristo? Quem é a igreja de Cristo? Então levanta a mão direita comigo e diga: eu, como igreja, eu tenho as chaves, as chaves do reino dos céus. Quando a Bíblia diz chaves no plural do reino dos céus, você dá lugar à sua imaginação. Imagina que nos céus tem quantas portas, já que existem tantas chaves. A palavra diz que a porta é estreita, é uma só para entrar no reino dos céus. Mas agora a Bíblia fala que tem várias chaves. Dá para explicar? Para você entender isso melhor, quero chamar-lhes a atenção para um detalhe desse texto. Nós sabemos e já entendemos que a chave aponta para ligar, a chave aponta para acionar, a chave aponta para conectar. Ligar é conectar. Quando Jesus entrega as chaves à igreja, ele está dizendo que o único, escuta isso, o único lugar na terra que pode se conectar com o céu é a igreja. Nenhum lugar na terra tem o poder de trazer o céu à terra ou levar a terra aos céus. O único lugar é a igreja. Olha por quê? Porque só ela tem as chaves.
Os céus são superiores e são mais altos do que a terra, isso é claro. A terra é uma gotinha na frente do que são os céus. Os céus não dependem de nada da terra, mas a terra depende muito dos céus. Depende da chuva que cai, depende do sol que brilha, ele está pendurado no céu. Depende do orvalho que vem do céu. Então o céu não depende da terra, mas a terra depende do céu. Mas por que então Jesus, na sua colocação, e você pode ler em qualquer versão bíblica, você vai encontrar esta colocação na seguinte ordem. O texto próximo, o que nós lemos, diz: eu lhe darei a chave dos céus, e o que você ligar na terra, veja que a terra vem primeiro, o que você ligar na terra será ligado no céu. Mas se o céu não depende da terra, por que não disse o que você ligar no céu será ligado na terra? Quero aqui chamar-lhes a atenção para a representatividade dos dois reinos, o reino dos céus e o reino da terra. O reino dos céus é coisa espiritual, o reino da terra é coisa material, física. E quando você compara esse reino, você vai entender que o reino espiritual não precisa do reino material, mas o reino material depende 100% do reino espiritual. Quando você ver a colocação que ligar na terra será ligado no céu, não está diminuindo a superioridade do céu, pelo contrário, está revelando a dependência da terra para com as coisas dos céus. O que Jesus quis dizer é: vocês nunca conseguirão nada do céu se não for com as chaves que eu os entrego na terra. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu entreguei chaves. Pode tentar de tudo, algo só deixará o céu quando as chaves forem usadas na terra. Mas não é qualquer um que tem as chaves na terra. O presidente da República, o milionário, o ator famoso, a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais linda do mundo, não são qualquer um que tem as chaves que conecta a terra aos céus e os céus à terra. A única pessoa que tem as chaves é você, porque você é a igreja. Vamos pensar assim: a terra tem problemas, mas os céus têm solução. Portanto, se você ligar os céus na terra, a terra aos céus, as soluções que tem nos céus vão te alcançar na terra. A terra tem pecado, mas os céus têm santidade. Se você ligar a terra aos céus, você vai viver o Pai Nosso na terra, como se vive onde? Nos céus. A terra tem vontade dos homens, mas no céu só tem a vontade de Deus. Volta ao Pai Nosso. Pai Nosso que está onde? Santificado seja o teu, que venha à terra o teu, que seja feita a tua, que a vontade de Deus seja feita na terra, porque ela tem que ser feita na terra como ela é feita nos. Então no céu
tem vontade de Deus, e na terra tem vontade dos homens. A terra tem esconderijos para cometer erros, mas no céu tem revelações para iluminar a tua vida. Ou você precisa entender o quanto nós somos nós somos os que ligamos, nós somos os agentes que conectam os céus à terra. Nós somos os agentes de Deus que liga a terra aos céus e os céus à terra. Por isso você é alguém muito odiado por aquele que atua entre o céu e a terra. Por isso que ele quer destruir você e tudo que te envolve. Porque quando você entende que é você que tem a chave, e como igreja você usa essa chave, o diabo melhor do que ninguém sabe que você, igreja, pode trazer o céu na terra. Por isso, na terra ou no céu, na terra há tudo de imperfeito. Tudo que é imperfeito, tudo que não presta, tudo que é ruim, você vai encontrar na terra. Porque Tiago 1,17 diz assim: tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de onde? Do céu. Então no céu não tem imperfeição, no céu não tem defeitos, no céu não tem erros. Quando surgiu um erro dos céus, ele foi lançado para onde? Na terra. Então no céu só tem o que é perfeito, na terra tem tudo que não presta. Você está entendendo o quanto há uma grande necessidade em que haja uma ligação entre céu e terra, para que a terra fique melhor, mas que a única pessoa que pode fazer essa ligação é a igreja. Quando Jesus dá a promessa, ele diz que entregaria chaves que abrem, chaves que ligam, chaves que liberam as bênçãos dos céus. Mas diante dessa promessa, é possível viver o céu na terra. Você sabia disso? Como igreja, nós podemos viver o céu na terra. Só temos que nos apoderarmos das chaves, porque ele já nos deu, e usá-la com responsabilidade, sabedoria, temor, discernimento. Veja que no texto de Mateus que nós lemos, ele diz: e vos darei a chave. Nesse texto, a palavra chave, no original tem uma palavra grega. E a palavra grega desse texto, lá no original, está a palavra kleis, com K. Kleis. E kleis no grego quer dizer chave. E o significado da palavra chave, kleis, no grego, é aquele que tem a chave, aquele que tem o poder de abrir e de fechar, aquele que tem o poder de detonar poder e autoridade, acionar. Resumindo, klei quer dizer chave no grego, e quer dizer aquele que tem poder e autoridade. Analisa comigo a importância do que Deus deu à igreja. Será que você, como igreja, tem noção do poder e da autoridade que o Cristo, Senhor da igreja, lhe deu? E o que você tem feito com esse
poder. E como você tem usado essa autoridade? Porque ele disse: eu lhes entrego as chaves. Eu vos dou poder e autoridade. Você sabia que, como igreja, o que você desligado foi? Você sabia que, como igreja, o que você acionar, acionado está? Talvez seja por isso que nós tenhamos aí hoje no Brasil e no mundo, e agora no Brasil, pelo menos nos últimos 5 anos, uma forte campanha dos desigrejados. Um termo que eu nunca na minha vida imaginei ouvir. Desigrejados. Ora, desigrejados quer dizer desigrejar. Desigrejar significa desconstruir a igreja. Mas uma igreja que recebeu as chaves, quando você vê alguém interessado em desconstruir, é porque você vê alguém que está interessado que a igreja não use as chaves. Então, se existem desigrejados, se tem pastores poderosos na internet, se tem pregadores gloriosos que pregam contra a igreja, dizendo que você não tem que entrar na igreja, que você não tem que ir lá na igreja, que você não tem que estar debaixo do sistema, que você não tem que obedecer a ordens, que você pode servir na tua casa, que você pode assistir o culto na internet, que você pode dar o dízimo e a oferta ali mesmo, no seu cartão, que você não tem que ir na onda dos homens. Esse tipo de campanha contra a igreja é a campanha dos desigrejados. E você me perdoe se eu não estou sendo tão claro, mas o único interessado que a igreja perca sua identidade e não use as chaves para não trazer o céu na terra é o capeta. Então, para mim, todos os pregadores famosos, e tem cara que é bom, mas ele é bom de Bíblia, ele é convincente, ele é bom, mas é o capeta, porque trabalha contra a igreja, e o maior inimigo da igreja é o cão. Então eu quero te dizer que desde Paulo Júnior, eita cara dourado e seguido por uma renca de crente, todo crente que acompanha esse cara na internet se insurge contra o pastor dele, se levanta contra a igreja. Eu não posso acreditar que um cara desse esteja a serviço da igreja. Pastor, mas ele traz uns estudos, ele traz umas revelações. Querido, vou te dizer que nos altos dos meus 47 anos de idade, 35 anos de ministério, viajando o mundo inteiro, pregando em mais de 50 denominações diferentes, eu vou te dizer com humildade, pregar bem, ter palavras de efeito, fazer sinais, ser bom em maravilhas, não significa nada para Deus. Guarde isso. Não se impressione com os caras, nem com as meninas. Eu sou capaz de te afirmar que eu já vi homens com uma revelação tão forte, que não era jogada não, de dar nome, endereço, número de identidade e casos ocultos que ninguém nunca viu. E as pessoas dizem, não tem como esse cara não ser de Deus. E ele ter em casa uma lista das melhores prostitutas que frequentam seus hotéis. Eu estou dizendo isso não para divulgar pecado, mas para te dizer que qualquer um, eu ou qualquer um, que trabalhar contra a igreja é do diabo, porque o diabo é o único interessado
que a igreja não use as chaves. Porque quando a igreja exerce o seu papel, quando a igreja ocupa o seu lugar, não tem Temer, não tem Lula, não tem Evo Morales, não tem Fidel Castro, não tem ninguém. A igreja é a única que tem poder de ligar o céu na terra e a terra no céu. E se a igreja disser que está desligado esse governo, se a igreja unida desligar aqui, acabou, porque só ela tem a chave. Você está entendendo por quê que ao longo desses anos há uma campanha poderosa para desmoralizar a igreja? Eu não costumo fazer isso como fiz agora, citando nomes, porque eu não vou mandar recado, e olha que está sendo gravado. Isso pode entrar na internet e me render até o processo, mas eu sou um profeta e eu tenho que dizer isso. Eu não acredito e não me impressiono com nenhum teólogo, nenhum pregador, nenhum sinais que venha levantar pessoas para não se reunirem como igreja. A coisa é tão séria que hoje, o Brasil inteiro, existe uma onda grande de pastores que apenas por insurreição, eles começaram a mudar determinados nomes dentro da igreja. Tem igreja, por exemplo, que agora o nome não é mais culto, o nome é serviço. Você vai ao serviço de quarta? Você vai ao serviço de sexta? Gente, domingo é o domingo do serviço. O nome é interessante. Eu não sei qual é a intenção por trás disso. Mas desde quando o mundo é mundo, cultuar a Deus é a melhor coisa. Por que substituir culto por serviço? Existem no Brasil algumas coisas que estão mudando. As igrejas mais modernas, elas dizem e faz questão de ensinar para o povo: você tem que ir para o prédio, vai ser no prédio da igreja, no prédio onde a igreja se reúne. Nunca diga vou à igreja, eles dizem. Diga que você vai ao prédio, porque a igreja somos nós. Isso tem interpretação perigosa. Sim, porque desde quando eu me entendo por gente, eu conheço crente de 80 anos de crente que sempre diz que veio para a igreja e Deus abençoou. Por que agora Deus não vai abençoar se eu disser que vou para o prédio? Para cima de mim? Quer dizer que agora Deus mudou, porque uma nova liderança, uns caras bons de efeito, criaram uma nova nomenclatura e Deus agora age pelas regras dele. Só a Assembleia de Deus, há mais de 100 anos no Brasil, vem salvando almas. É a maior igreja do Brasil, com mais de 6 milhões de crentes. Usa a expressão eu vou para a igreja e Deus tem abençoado esse povo. Por que Deus agora diz não vou mais abençoar a eles? Porque agora só vou abençoar um grupo moderno que diz que não pode dizer eu vou à igreja, eu vou ao prédio onde a igreja se reúne. Tome cuidado. Tome cuidado, porque tudo isso são artimanhas para enfraquecer a única e poderosa instituição que pode trazer o céu na terra. E essa instituição chama-se a igreja. Então a palavra-chave no grego quer dizer poder e autoridade. A quem Deus deu poder e autoridade? Deus deu poder e autoridade? Agora também a palavra ligar. Vocês, a chave do reino dos céus, e o que você ligar. Essa palavra ligar, essa é a versão NVI, nova versão internacional. Mas no grego, que é onde é a tradução original, essa palavra ligar, ela está em uma outra palavra grega. Ela está com a palavra deu, ou deu. E deu, nessa palavra colocada nesse texto, significa
um laço, algo que prende. Agora olha isso, algo que proíbe, algo que prende ou libera. Quando você vê Jesus dizendo, e o que você ligar, ele está dizendo, o que você prender, ou o que você liberar na terra, será livre, será liberado, ou preso no céu. Mais uma vez eu pergunto, a igreja tem ou não tem as chaves? Então não aceite campanha contra a igreja. Não deixe de se reunir na igreja. E não tem nenhum problema de chamar de igreja. Você não vai deixar de ser sal. Porque tem crente há 100 anos dizendo, minha igreja é ali, eu vou para a minha igreja. E eles não deixaram de ser sal por causa disso. Esse negócio de mudar nomenclatura, esse negócio de ficar discutindo teologias esquisitas. Essa semana eu peguei uma brigaiada na internet, até um amigo meu, que sabe, parece que não tem o que fazer, e pega algumas canções e começa a detonar. E agora eles estão achando que os hinos de hoje, por exemplo, se eles ouvirem esse cântico do Júdice de Oliveira, eles vão dizer, isso é uma loucura, esse negócio de me consumir. É isso que o crente não tem que cantar me consumir, porque ele não sabe o que está cantando. Vai que Deus o consome. Se Deus consumir, glória. Ele disse, pastor, mas é um absurdo dizer que eu mergulho na mirra ardente. Isso é suicídio. Falei, querido, você já ouviu força de expressão ou você não tem? Quando você diz, estou morrendo de dor, você está morrendo de dor? Não, meu irmão, é força de expressão. Quando você diz, eu tenho uma raiva, quando fulano diz isso, diga, você está morrendo de raiva? É raiva mesmo? Você está com a doença da raiva? Claro que não, é só expressão. Então você precisa entender que quando essas canções têm uma linguagem extravagante, quando você descobre a origem, é claro que primeiro você tem que ir na fonte. Por que a canção? Amanhã, por exemplo, eu vou começar uma conferência lá, o título é Entrega. Meu irmão, as pessoas vão descobrir o que é entrega dentro da Bíblia. São coisas, você vai descobrir que você acha que se entregou, mas Deus quer muito mais da sua entrega. E há uma canção aí, nova, Isadora Pompeu, onde ela diz, toma minhas mãos, eu não preciso dela, se não for para te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele, se não for para te sentir, tire ele de mim. Esses teólogos de plantão piraram, eles estão doidos. Como é que pode uma canção? Como é que alguém pode dizer isso? Bem, eu quero dizer que é uma força de expressão, e eu entendo exatamente que é adoração extravagante, mas se for uma realidade, eu não sei vocês, mas eu adoraria. Se eu disser para Deus, toma meu coração, e se não for para te sentir, arranca ele de mim, Deus me matar no altar, pelo amor de Deus, eu serei o defunto mais feliz do mundo, porque eu morri no altar e Deus levou meu coração. A não ser que você, como crente, tenha medo de morrer, porque se morrer você ainda não tem certeza para onde você vai. Porque se você está em Cristo, diga como Paulo, morrer para mim é lucro. Vamos prosseguir para encerrar. A igreja é o maior poder de Deus na terra, e ela não tem exercido esse papel. Por isso os tiranos estão triunfando. Ela não tem exercido esse papel. Por isso os teólogos modernos de plantão, os religiosos, os que acham que a Bíblia tem que eu acredito, irmãos, que hoje tem grupos, até no meio evangélico, que acreditam que a Bíblia tem que sofrer uma reforma. Sabe por que eles acreditam nisso? Você já notou que tem algumas coisas que era pecado e hoje não é mais? É que eles já mudaram. Não, isso aqui não é mais pecado, isso aqui agora todo mundo faz, os temas são outros. E eles esquecem que lá em cima está escrito assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus e não
mudo. Hoje tem algumas coisas que há 10 anos atrás eram pecado bíblico. Hoje não é mais pecado, continua pecado na Bíblia, mas essa nova era de crente resolveu desclassificar. Está na hora da igreja reassumir o seu papel. Nós somos igreja de Deus na terra. Se nós ligarmos, está ligado. Se nós não ligarmos, está desligado. Se como igreja nós nos unirmos, nós vamos ganhar esse Rio de Janeiro. Se como igreja nós nos unirmos, somos nós que vamos resolver a situação do Rio. Porque a igreja tem poder de ligar os céus e a terra e trazer paz, libertação, salvação, transformação de vida. A igreja recebeu as chaves. Diga, eu recebi as chaves. Diga, eu sou a igreja. Diga, como igreja, eu tenho as chaves. Diga, as chaves que eu tenho proíbe ou libera. Diga, traz ou retém, abre ou fecha. Diga, eu tenho as chaves. Você tem o quê? Você tem o quê? Você tem o quê? Por que você tem as chaves? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Então você tem as chaves. Porque você é a igreja. Você é a igreja comprada no sangue do Calvário. Você é a igreja comprada no madeiro. Agora, eu termino dizendo, eu prometo que vou terminar agora. Isso coloca a igreja em destaque, mas também coloca a igreja num grande peso de responsabilidade. Porque se nós temos as chaves e não a usamos e deixamos a coisa virar bagunça, seremos responsabilizados por isso. Sabe quando Deus chama Abraão? Lembra lá em Gênesis 18? Para quem estiver anotando, Gênesis 18, versículo 26 e 32. Deus toma a decisão de eliminar Sodoma e Gomorra. Por quê? Pecado. Por quê? Erros. Por quê? Desigrejados. Por quê? Leviandade. Deus toma a decisão de eliminar do mapa a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí, lá no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 26, está escrito assim: então lhe assegurou o Senhor, se eu encontrar 50 justos, e vamos lembrar que essa palavra justos aqui é a igreja de hoje, se eu encontrar 50 justos, eu perdoo toda a cidade por amor a eles. Agora no versículo 32. No 32 diz: então Abraão insistiu: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados, ele afirmou: por amor aos 10 justos, não destruirei. Vamos na nova versão internacional. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. Está igual a minha. Se apenas 10 forem encontrados, ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Lembra que no versículo 26, quantos eram? Agora no versículo 32, quantos são? A discussão veio de 50 até 10. Olha a paciência de Deus para com Abraão. Você viu que aqui Deus deixa claro que por mais que Sodoma e Gomorra fosse pecaminosa, não era o pecado a razão que Deus ia destruir Sodoma. Porque se o pecado fosse a razão da destruição, Deus não diria para ele: se tiver 10 eu não destruo. Se tiver 10 justos, se tiver
a igreja. Então, ouça o que eu vou te dizer. O que destruiu Sodoma e Gomorra não foi a presença do pecado, mas foi a ausência da igreja. E eu quero que o Espírito Santo incomode você por isso. Ou a igreja assume o papel, o Brasil será destruído, e não será destruído por causa da corrupção, será destruído por causa da ausência da igreja. As famílias não serão destruídas por causa do pecado, por causa da ideologia de gênero. As famílias serão destruídas por causa da ausência da igreja. Igreja, use as chaves. Igreja, ligue e desligue, proíba e libere, abra e feche, porque você recebeu as chaves. Não tenha medo, ei, não tenha medo, você está debaixo de um decreto, e o decreto diz que nem as portas do inferno pode te destruir. Você está debaixo do decreto da escute isso, você está debaixo do decreto onde é impossível te destruir, porque quem decretou isso não foi a igreja, foi o dono da igreja, o Cristo de Deus. Então eu encerro convidando esta igreja incrível a apenas fazer uma coisa, apenas uma coisa. Tome a sua posição. Tome a sua posição no Mendanha. Tome a sua posição no Rio de Janeiro. Tome a sua posição no quilômetro 40. Tome a sua posição no Miésimo. Tome a sua posição no Sudeste. Tome a sua posição no Brasil. Tome a sua posição no mundo. Porque você é a maior autoridade de Deus na terra. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. E a igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. Um refletor de glória, e o céu derrama glória, porque arrebentando com barulho de milagre, levantando é a igreja sã. Aonde? Ninguém pode destruir a igreja. Como igreja, fique em pé e aplaude ao Senhor da igreja. Amém? Aperte a mão com carinho dessa parte da igreja que está do seu lado e diga: você tem as chaves. Diga para quem está do outro lado, diga: use as chaves. Você é a igreja. Levante a sua mão com a minha. Eu quero fazer uma oração profética para essa igreja. Hoje começa os 24 anos. Mas os próximos 2 anos desta igreja, essa igreja exercerá autoridade como nunca exerceu. Esta igreja vai avançar como nunca avançou. Esta igreja usará a chave como nunca usou. E eu profetizo sobre a igreja, o ministério Tempo de Graça aqui reunido. Vem chegando o tempo. Está chegando a hora em que este ministério se agigantará como igreja, porque Deus irá adotar líderes, liderados, discípulos cheios de autoridade e poder. Senhor, em nome de Jesus, seja
Seja a tua bênção sobre o ministério em tempo de graça. Seja as tuas chaves sobre a tua igreja no Mendanha. Senhor, as chaves estão na mão da tua igreja. E como igreja nós nos apoderamos dela nesta noite. Em nome de Jesus. Que honra ser profeta à igreja nessa data tão memorável. Que alegria rever alguns queridos. Eu vou passar a semana toda aqui na região, mas estou muito feliz por essa noite. Obrigado, pastor Mauro, pelo convite. Obrigado, presidente Bispo Jorge, por acreditar que eu posso somar com a igreja e o ministério Tempo de Graça. Deus abençoe com vocês o príncipe da igreja. Este foi mais um culto aí gravado ao vivo. Você que gostou, por favor, nos ajude aí deixando o seu like, compartilhando o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal para que você esteja aí sempre recebendo notificações de vídeos novos. Então continue na paz e que Deus te abençoe e até mais!